Então, Uhum. obviamente, o livro vai falar de Stalin, né. Isso aí. Quem que é essa figura, afinal? Que É, guerras ele aprontou? é isso aí. É, várias guerras. Era um homem de guerra. Nas palavras do próprio professor Geoffrey Roberts, ele era um senhor da guerra, né? Eu acho muito interessante isso, porque é, o professor Roberts, a galera vai entender que ele tem uma abordagem. é, qual que é o lance? Em que pé a gente está da sovietologia? Porque eu já vi tantos comunistas citando o professor Geoffrey Roberts, e eu já conheci o trabalho dele há anos, né? Há pelo menos, eu diria assim, uns 3 anos atrás, enquanto eu ainda estava escrevendo meu livro, Mitologia Soviética. Então já tive acesso a vários artigos do professor Geoffrey Roberts. Aí eu ficava me perguntando assim, por que diabos comunistas citam o professor Geoffrey Roberts? Porque ele é um cara que é diametralmente contra o comunismo. Quando eu digo contra o comunismo, não é que ele é o. E aí, deixa eu só fazer um parênteses. O termo anticomunista é um termo que muitos professores não gostam de usar, porque ele é um termo de abuso. Quando fala anticomunista, é um cara que é simplesmente. Ele é contra o comunismo e acabou. Ele simplesmente quer ser contra o comunismo. Ignora referências, ignora fontes para ser um ataque moral apenas. Esse termo anticomunista é um termo que eu particularmente também não gosto de usar, não me identifico como anticomunista, eu não me identifico como anticomunista por isso, porque é um termo de abuso, principalmente cunhado por comunistas para tentar descredibilizar quem expõe as tragédias do comunismo. Então, eu em nenhum momento me identifico como anticomunista porque eu trato o comunismo com objetividade. O julgamento moral que eu faço e o julgamento moral que o professor Roberts ou outros grandes sovietólogos fazem é um julgamento moral baseado em evidências, baseado em fontes e estudos. Então, quando sai a condenação moral, ela sai baseada nisso, baseada em evidências, né? Então, o professor Geoffrey Roberts ele é extremamente crítico do regime soviético, extremamente crítico. Ele aborda no seu livro, por exemplo, no próprio Stalin's Wars, nas guerras de Stalin, já no início, que os crimes de Stalin só podem ser comparados com os crimes de Hitler. Então, é uma ditadura tão brutal e tão sanguinária que ela só pode, de fato, ser comparada com os crimes que foram cometidos pela Alemanha nazista, né? Então, o professor é muito claro em relação a isso, em relação a essa perspectiva de não, sabe, não se esquivar de fazer a sua condenação moral. Mas, ao mesmo tempo, o professor mostra que o objetivo dele é fazer uma condenação baseada em evidências. E é isso que ele aborda durante todo o livro dele, né? Então, o que alguns comunistas fazem, e depois só que eu fui entender por que eles fazem isso, é o chamado cherry picking, né? Eles selecionam pontos específicos do livro do professor Geoffrey Roberts para tentar validar o que eles acreditam ou o que eles querem defender, né? Então, basicamente, o que eles fazem é isso. E eu mostrei isso, inclusive, no meu vídeo, né? Respondendo os comunistas, como que eles fazem exatamente isso. Eles pegam um parágrafo isolado, desconectam aquele parágrafo, e aí, com essa desconexão, eles acham que conseguem validar determinado ponto, mas não levam em consideração a obra do professor como um todo, né? Então, isso é, assim, um grande problema na minha concepção, né? É um problema de desonestidade intelectual mesmo. E aí, como eu estava falando em relação a esse aspecto do professor ser condenatório, né, e expor realmente a podridão do regime soviético. Ele diz que é uma das ditaduras mais sanguinárias da história da humanidade, né? Então, quando você vai juntando essas colocações do professor, que ele faz justamente na introdução do livro, você começa a ver por que eles citam, então, o professor Roberts fazendo esses cherry pickings específicos de pontos que eu vou abordar agora com a galera. Eu acho que um dos pontos que os comunistas mais pegam é que o professor Roberts, e aí já fica como uma palavra de cautela quando o público for ler o livro, ele é um grande defensor de Stalin enquanto senhor da guerra. Ele é um grande... o que ele diz, e isso não é uma exclusividade do professor Roberts, tá? Se a gente pegar grandes críticos da União Soviética, e eu diria o maior deles, se eu tenho um historiador que eu diria que é o maior deles dentro da União Soviética, se eu posso dizer isso,
sem ser injusto, mas pelos anos que eu já tenho de contato, de estudos e de, enfim, até de relacionamento com o professor, de certa forma, é o professor Andrea Graziosi, que é um grande sovietólogo italiano. Junto com o professor Graziosi, tem o professor Oleg Kleveniuk, que é um grande, ele é um historiador russo, um dos principais arquivistas mesmo dentro da União Soviética. Junto com o professor Andrea Graziosi, esses dois, e conectando com o professor Geoffrey Roberts, eu diria que é a santíssima trindade da sovietologia, né? Com perdão do trocadilho da brincadeira. Mas esses três são assim o que a gente teria de melhor mesmo nos clássicos da União Soviética. Eles entendem isso. Muitos deles revisaram essa postura sobre Stalin, né, enquanto um senhor da guerra, com a abertura dos arquivos soviéticos. Antes Stalin era simplesmente um assassino que matou seu povo de qualquer jeito para ganhar a guerra. Essa era a visão antes da abertura dos arquivos soviéticos. Quando teve a abertura dos arquivos soviéticos, e aí entra a honestidade intelectual desses professores, né? O objetivo deles não era simplesmente ser anticomunistas, o objetivo deles é trabalhar com evidências. Quando as evidências vieram à tona, eles confirmaram que Stalin, sim, era desumano, maltratou o seu povo, usou o seu povo como cannon fodder, né? Que se chama a expressão em inglês, que é algo como carne de canhão, né? Isso não há dúvida, houve um desprezo brutal pela vida humana, os arquivos confirmaram isso, mas os arquivos também confirmaram que essa é só a metade da história. Que uma outra metade surge um Stalin guerreiro, nesse sentido. Um Stalin líder de guerra, um Stalin que trabalhou incansavelmente para derrotar os nazistas. Então, esse é o ponto que os comunistas, depois eu fui entendendo e tentando compreender, peraí, mas como assim? De onde vem essa galera só cita Geoffrey Roberts? Como assim? Né? Aí eu fui entender, então, porque o professor Geoffrey, ele traz essa visão de Stalin como sendo um grande guerreiro, um grande líder de guerra, um grande warlord. E isso faz todo sentido, porque por mais que a União Soviética tivesse uma máquina de guerra que se tornou muito eficiente, principalmente depois de Stalingrado, né? No início era só quantidade, era muita quantidade. Mas depois a eficiência foi aumentando muito. A qualidade do material de guerra soviético realmente aumentou muito. Isso não aumentou do nada. Isso aumentou porque Stalin realmente se tornou um líder ali eficiente em defender a União Soviética. Mas esse é o ponto. Stalin precisava defender a União Soviética de todas as maneiras possíveis. Senão não só ele seria... Sabe-se lá o que aconteceria com Stalin se Hitler colocasse as mãos neles? Quanto com a Rússia mesmo, com a União Soviética. Então era uma batalha que o professor Roberts coloca como sendo uma batalha de vida ou morte. Então sim, Stalin trabalhou realmente incansavelmente para lutar contra a Alemanha nazista. Então é isso que muitos comunistas pegam, e muitos, infelizmente desavisados, encaram isso como uma certa apologia do professor Roberts, mas muito pelo contrário. Isso é uma visão ponderada, equilibrada e honesta sobre o que foi toda a dinâmica da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial é algo assim que quebrou paradigmas, né? Que levantou, sabe, novas tecnologias surgiram, estratégias de guerra, tiveram que lidar com a Blitzkrieg alemã para conter aquele avanço, a questão moral. Então é algo muito mais complexo do que você simplesmente... o Hitler, por mais que ele tenha sido um monstro, ele foi uma pessoa que conseguiu juntar ideologicamente a Alemanha nazista de uma maneira que a União Soviética não conseguiu. A ideologia nazista, por mais sanguinária e desumana, ela conseguiu servir de base para unir o povo alemão e quase conquistar a Europa. E aí a gente vê o perigo de uma ideologia realmente, principalmente ideologias totalitárias, como o nazismo e o comunismo. Então, ideologias, elas não podem ser descartadas como simplesmente percepções de mundo. Elas podem ser usadas para manipular e atingir objetivos que poderiam trazer uma desgraça de um nível que poderia superar o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no Holocausto, caso Hitler tivesse conseguido. E esse é um outro ponto que o professor Geoffrey Roberts aponta. Por enquanto, eu estou fazendo apenas as colocações, vamos colocar assim, entre muitas aspas, positivas do que foi a participação soviética na Segunda Guerra Mundial, né? Foi Stalin que, de fato, ajudou
e foi o principal responsável, junto com o Exército Vermelho, a segurar realmente o avanço nazista e causar a maior parte das perdas nazistas. Isso é consenso acadêmico. Os mais críticos da União Soviética são completamente, isso é um consenso acadêmico, eles entendem isso e aceitam isso de uma maneira muito clara e muito, sabe, evidente, porque isso está dentro dos arquivos soviéticos. Isso pode ser comparado, por exemplo, com os arquivos alemães. Então, o que a União Soviética e o Exército Vermelho se tornaram enquanto um colosso de guerra depois, no avanço da Segunda Guerra Mundial, como eu falei, principalmente depois de Stalingrado. Até Stalingrado, a União Soviética era uma tragédia militar. Era derrota em cima de derrota, era morte em cima de morte, era o exército, a quantidade de desertores soviéticos foi brutal, indo para o lado nazista, inclusive. Foram mais de 200 mil desertores, se não me falha a memória, só em Stalingrado. Nossa, então, é muito, hein? É 200 mil é uma quantidade enorme. Eu gostaria de colocar um parênteses aqui, porque a minha memória pode falhar. Mas depois eu posso confirmar essa informação, mas passou na casa das centenas de milhares, sim, e essa informação, se eu não me engano, está na obra do professor Ivan Maudsley, que é um dos grandes colaboradores do professor Geoffrey Roberts, que escreveu um livro também sobre a Segunda Guerra Mundial, e eu estava lendo esses dias, por isso que me veio na minha mente. Mas foi uma quantidade, que eu quero destacar o seguinte, mesmo que esse número não esteja correto, foi uma quantidade muito grande, incomparável com a Alemanha nazista. Então, veja, o comunismo não foi o fator de cola que fez com que dezenas ou centenas de milhares de soviéticos desertassem para o lado oposto, para o lado nazista. Isso é incrível, porque o comunismo não foi suficiente para mostrar para esses tantos milhares de soldados que valeria a pena morrer pelo comunismo. Descambaram para a Alemanha nazista. Isso não aconteceu na Alemanha nazista. Deserção na Alemanha nazista, a unidade, e aí entra até uma questão de unidade étnica, mas não só unidade étnica, porque a Alemanha era muito etnicamente fechada, né? No caso da Rússia, a União Soviética era uma pluralidade, uma diversidade étnica que isso por si só já foi percebido desde o início pela União Soviética como um grande problema. Tanto que Lenin e depois Stalin, né, se tornou comissário para as nacionalidades, Stalin entendeu que a gente precisa cuidar dessa galera aqui que está na nossa alçada aqui. Porque é etnia para todo lado. Dentro da Rússia, um monte de etnia. Nas nações que estão circulando, um monte de etnia. Então, a gente precisa, de alguma maneira, mostrar que a gente está do lado dessas etnias, apoiar essas etnias. Então, criou-se o que a gente chama em russo o korenizatsiya, ou a indigenação. Ou seja, houve projeto de tentar criar nações. Existem essas etnias, vamos criar nações dentro dessas etnias. E foi um projeto, até a gente pode colocar do ponto de vista ético, é um projeto bonito. O ponto é que a União Soviética não via isso simplesmente como uma questão humanitária, uma questão ética. Via isso como uma necessidade. Ou a gente faz isso, ou a gente vai ter problemas o tempo inteiro com essas etnias querendo se rebelar. Então a gente tem que mostrar que nós somos patrocinadores de nacionalidades. E é esse o ponto, né? A autodeterminação dos povos. Então não era uma questão de queremos o bem dos povos, só a autodeterminação, não. A gente quer essa galera com a gente. A gente precisa mostrar para eles que a gente não está querendo só dominá-los. A gente está querendo deixá-los à vontade sob a nossa tutelagem, né? Sob a nossa tutela. Mas houve um processo de russificação, né? Isso, é onde eu ia entrar agora. Perfeito. Então tá, desculpa. Então não, imagina. Mas pode fazer seus comentários à vontade, Marcelo. Não, pode continuar então. Era esse ponto que eu queria levantar, da russificação. Perfeito. Inicialmente, a União Soviética tentou fazer esse processo de korenizatsiya, porque eles entenderam que não, vai ser legal isso aqui para a gente manter beneficamente nós como benfeitores de povos. Só que dentro da Guerra Civil, o caldo já começou a entornar. Na Guerra Civil mesmo, nos anos 20. Era rebelião para todo lado. As etnias começaram a se rebelar. Aí a korenizatsiya, ou essa indigenação, nos anos 30, começou a descambar completamente. Aí a gente entra, inclusive, na obra do professor Nos Anos da Fome, né? O professor Davis Whitcroft, eles abordam isso muito bem também.
a força bruta começou a ser usada acima dessa korenizácia, acima dessa indigenação. Então, algumas nações passaram a ser punidas porque tinham resistência nacionalista. O que era para causar uma coisa positiva, teve o efeito reverso, que causou grandes apuros para a União Soviética. Aí, com essas dissidências que começaram a pipocar, essas guerras civis aí querendo estourar, movimentos de independência querendo estourar contra a União Soviética, eles perceberam, peraí, tem algum problema com essa indigenação aí. Essa korenizácia, ela está atrapalhando mais do que ajudando. E quem chegou a essa conclusão? O próprio Stalin. Stalin mesmo chegou a essa conclusão. Peraí, a gente precisa reverter esse processo agora, porque a gente está tendo problema. Aí entra na fome. O estopim dessa reversão do processo de nacionalidade e a russificação, como sendo a primazia soviética nos anos 30, aconteceu justamente com a fome. Porque a União Soviética começou a retirar os grãos do campo, levar para as cidades, para alimentar as cidades, camponeses morrendo de fome, camponeses tentando resistir, Ucrânia principalmente, o Cáucaso, né, o Kuban, foram regiões assim onde teve mais resistência. E aí Stalin lançou o infame decreto dele de 14 de dezembro de 1932, que era revertendo essa korenizácia. Dicionários foram retirados, em ucraniano, por exemplo, o professor André Graziosi, na entrevista que eu fiz no Brasão de Armas, inclusive, no meu canal, o professor fala sobre isso. Professores foram afastados, foram removidos, e aí começaram a introduzir o idioma russo dentro da própria Ucrânia, para tentar entrar nesse aspecto aí da russificação, para criar um aspecto mais homogêneo e não tão heterogêneo de nacionalidades, né? Então, sim, o que começou como um aspecto a princípio, ou pelo menos de fachada, positivo, descambou completamente em algo que foi nocivo para o regime soviético, né? Então a União Soviética precisou fazer essa reversão nos anos 30 porque a fome estourou e eles entenderam que a fome era sabotagem nacionalista. A culpa não é nossa. As guerras de Stalin foram suas atrocidades. Esse livro prova e documenta isso. Não perca a oportunidade de comprá-lo com excelente desconto. 40% de desconto até o dia 30 de junho. Não perca, hein?